Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e então você é dev e quer começar a criar os seus conteúdos online? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e ver como que eu posso te ajudar. Quando a gente fala de criar conteúdo hoje em dia, a gente está falando de várias coisas. Nem todas a gente pensa positivamente a respeito, né? Mas se você, por exemplo, quiser começar a fazer a sua própria cerveja em casa, você vai encontrar pessoas falando sobre isso. Você quer viajar para algum lugar específico, você vai encontrar vários vídeos, canais e pessoas que falam sobre viagens e vão para esse lugar que você quer ir. Quer só ficar de boa vendo vídeos relaxantes? Você vai encontrar desde pessoas que mostram o dia a dia na vida rural até dermatologistas que espremem cravos com músicas relaxantes de fundo. Então tem tudo um pouco, né? Mas é claro, tem também aqueles criadores de conteúdo cujo conteúdo é só postar foto bonita, fazendo pose, fazendo biquinho e tudo mais. Não é disso que a gente está falando aqui, beleza? Aqui eu estou falando com você que trabalha com tecnologia e quer começar a compartilhar os seus conhecimentos de alguma forma. Então, para mim, criar conteúdo é contar uma história. Aquela história mesmo que você já conhece, que tem um início, um meio e um fim. E quando a gente fala de tecnologia, você provavelmente vai querer contar sobre uma coisa que você está estudando, algo que você aprendeu num trabalho que você já passou, algo que você está trabalhando no momento, algo que você já trabalhou e quer contar como foi a experiência, alguma situação que você passou no ambiente de trabalho, boa ou ruim, alguma coisa que aconteceu na sua vida de qualquer forma e transformou a sua carreira. Todo mundo que cria conteúdo está falando direta ou indiretamente de alguma coisa que acontece na sua vida. E a gente pode classificar essas histórias em 3 grupos diferentes: pessoais, profissionais e técnicas. Vamos começar falando das histórias profissionais. Esse é aquele tipo de história que você pega alguma coisa do seu dia a dia profissional que você está passando ou já passou, certo? Eu gosto muito de usar exemplos de coisas que eu já vivi profissionalmente para mostrar para pessoas que as situações que elas estão vivendo ou ainda vão viver um dia são normais. São coisas normais que acontecem. Eu, por exemplo, já contei no meu blog como abraçar muitas coisas e querer fazer coisas demais, na verdade estava me fazendo fazer menos coisas. E aí eu contei como foi meu processo de entender que para terminar mais coisas eu preciso pegar menos tarefas. Eu também já tive a experiência de trocar de emprego mais de uma vez pelas razões erradas. Eu também fiz um artigo lá no meu blog falando, poxa, isso não é legal trocar de emprego por causa disso. Quais são as consequências que eu tive porque eu troquei de emprego pensando simplesmente no dinheiro, sabe? Então são esses exemplos de coisas que a gente já passou ou está passando. Outros exemplos de histórias profissionais bacanas para você contar. Como eu consegui trabalhar na empresa X, que foi a empresa que eu sempre quis trabalhar? Por que aprender tecnologia X ou Y mudou minha vida? Como eu migrei de uma área que não tinha nada a ver com tecnologia para a área de programação? Como foi meu processo de migração para um trabalho fora do Brasil? Como eu comecei a contribuir com a comunidade acadêmica? Ou open source, ou qualquer outra comunidade? As possibilidades são infinitas. Dentro de cada tema desse tem vários subassuntos que dá para você ir quebrando e contando de várias maneiras diferentes. Vamos falar agora sobre um outro tipo de história, que são as histórias técnicas. Aqui não tem muito segredo. Histórias técnicas são aquelas onde você fala sobre código, arquitetura, performance e coisas onde você realmente vai entrar nos detalhes técnicos dela. E essas histórias geralmente vêm de problemas ou cenários que você já passou ou está passando no dia a dia, ou de coisas que você está estudando no momento. Eu recomendo fortemente as pessoas que estão estudando tecnologias, de alguma forma compartilhem essas histórias por várias razões, tá? Primeiro é para você mostrar para outras pessoas o que você está estudando. Isso gera um awareness que você nem imagina e pode chamar a atenção de possíveis empregadores ou pessoas que estão estudando a mesma coisa do que você. Olha só, muita gente está estudando a mesma coisa que você, tendo as mesmas dificuldades e nem sabe o que você está fazendo, a não ser que você fale sobre isso e conte essa história. E ao mesmo tempo, é uma maneira de você documentar e fixar o seu aprendizado. Esse é o tipo mais comum de história que a gente vê sendo compartilhado pelos desenvolvedores no geral. Geralmente essas histórias vêm em forma de artigos técnicos ou vídeos com live coding. Vamos falar agora sobre o último tipo de história, que são as histórias pessoais. Bom, nem só de conteúdo técnico vivem os devs. Por trás do código e das histórias profissionais existem pessoas. É legal a gente contar sobre coisas que a gente passou e está passando por várias razões. Hoje em dia tem muita gente na área de tecnologia com burnout, com problemas mentais, com síndrome do impostor e outras coisas que a gente vê por aí. E você falar sobre isso abertamente e expor que você também está passando por aquilo são maneiras muito legais de estabelecer conexões e ao mesmo tempo que você ajuda pessoas
sem nem saber muitas vezes, tá? Eu já falei várias vezes sobre histórias pessoais, assim, contei sobre a minha síndrome de pânico, sobre a época que eu trabalhava muito, eu precisava me desconectar de alguma forma. Mais recentemente eu falei lá no meu blog sobre os altos e baixos do período de quarentena em casa, que eu acho que não foi fácil para mim, nem para ninguém. Então é legal contar essas histórias de vez em quando, que também geram essas conexões. Agora, uma das dúvidas que bate muito em quem está começando a criar e que talvez você tenha é: mas eu vou falar sobre o quê? Não tenho nada novo para compartilhar. Quem sou eu para falar sobre esse assunto? Mas então, lembra do que eu falei agora há pouco? Todo mundo que cria conteúdo está falando direta ou indiretamente de alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Se a sua especialidade ou se o que você estiver usando agora for, por exemplo, o JavaScript. Se eu entrar aqui no meu computador agora e pesquisar sobre artigos, canais, vídeos, tutoriais, blogs sobre JavaScript, eu vou encontrar milhares, talvez milhões de conteúdos sobre isso. Mas e a sua perspectiva sobre esse assunto? Os problemas que você passa no dia a dia. A sua perspectiva sobre um assunto é única. O seu ponto de vista sobre uma tecnologia é único. A maneira com que você fala e transmite os seus conhecimentos sobre um assunto é diferente de qualquer outra pessoa. E a maneira e o local onde você conta essa história pode impactar pessoas do seu círculo que você nem imagina. E outra, não é só porque um conteúdo já existe que todas as pessoas do mundo irão chegar até ele. As pessoas consomem esses conteúdos de maneiras diferentes. Às vezes tem alguém no seu círculo de amizades ou no seu círculo profissional lá do LinkedIn que está passando por uma dificuldade muito parecida com a sua e você não faz nem ideia. E às vezes você posta um artigo sobre alguma coisa que você está estudando e essa pessoa vai falar: nossa, que legal, você está falando sobre isso também. Eu estou vendo isso agora na faculdade ou no trabalho. Vamos se juntar para estudar? Vamos criar um grupo? Vamos trocar uma ideia um dia para a gente falar sobre essa dúvida que você tem e que eu tenho também? É daí que surgem essas conexões. E a partir do momento que você começa a compartilhar essas histórias com frequência, você vai criando a sua presença online. Você começa a impactar pessoas que vão te reconhecer por aquilo que você fala, que vão com o tempo assimilar: ah, o Gabs, ele fala sobre JavaScript, ele fala sobre Java, ele fala sobre C#, não importa a tecnologia. Mas com o tempo, conforme você for falando, compartilhando e criando mesmo essa presença online, você vai começar a ser reconhecido ou reconhecida por isso. E as pessoas que se interessam por esse assunto vão começar a seguir você por essa razão. E daí podem surgir várias oportunidades. Mas vamos lá, como começar então? Bom, recentemente eu comecei a tocar um projeto dentro da Alura, que é a empresa que eu trabalho, chamado Alura Stars. A ideia é que a gente impulsione a voz de pessoas criadoras de conteúdo de tecnologia de várias maneiras diferentes. E num desses encontros, o Bruno, que é a Alura Star, levantou uma dúvida muito legal que eu vou ler aqui para você agora, tá? Já pensei em diversas formas de formatos de conteúdo que eu gostaria de fazer. Mas na hora de dar foco, escolher qual ideia começar a iniciar o projeto, acabo procrastinando com medo de escolher o formato, entre aspas, errado, ou em razão de alguns sintomas de síndrome de impostor. Como avaliar o potencial da ideia sem criar muita expectativa ou fazer muito investimento? Superar esse medo e iniciar sem tanta insegurança. Hoje em dia a gente tem várias maneiras diferentes de criar e compartilhar conteúdo. Mas a gente pode dividir esses formatos em 3 tipos básicos, que são texto, áudio e vídeo. E aí, é claro, se a gente dividir isso por rede social e plataforma, cada uma vai ter a sua particularidade e a sua maneira diferente de se criar. Mas são basicamente esses 3. E para quem está começando agora, o formato básico que eu recomendo é texto. E eu vou te dizer por quê. Primeiro porque o investimento financeiro é baixíssimo para você começar a criar conteúdo em texto, se não for nulo. Em menos de 5 minutos, você cria um blog agora aí no Medium, Dev.to, Blogspot, WordPress ou qualquer outra plataforma de blog. Criou, colocou no ar, já era. Você pode começar a escrever e compartilhar. Artigos para um blog são coisas que você pode escrever assincronamente. Você não precisa necessariamente estar presente em um lugar no determinado horário para criar aquele conteúdo. Por exemplo, se você for fazer uma live, você tem que marcar um dia e horário, sentar lá e fazer aquilo naquele horário. Se você for sentar para gravar, provavelmente você vai ter que se planejar para fazer aquilo. Se você tiver uma equipe para gravar e te acompanhar como eu tenho agora, e tenho o Luquinhas aqui por trás da câmera comigo, eu tive que marcar um dia para vir aqui fazer essa gravação e pensar em como eu ia gravar, no que eu ia falar, preparar esse roteiro todo. Eu não estou falando aqui à toa, tá? Eu tenho um roteiro para gravar esse vídeo. Eu me preparei para fazer essa gravação para você. Outro motivo é que você não precisa mostrar a sua cara. Tem muita gente que tem dificuldade ou tem ainda um pouco de receio de aparecer em público, de mostrar o rosto, de falar em público. Então,
No texto, você não precisa fazer isso. Você não precisa nem usar o seu nome real, se você não quiser. Tem gente que cria um blog e dá um nome de um projeto, né? Cria uma coisa diferente ali. Não precisa colocar sua cara se não quiser, pode colocar um avatar, um gatinho, o que quer que seja. E bom, a última razão é que para criar conteúdo em áudio e vídeo, você vai precisar de um mínimo de edição para isso ficar legal, salvo algumas exceções. O que é diferente do texto, que você escreve, clica no botão publicar e ele está no ar para a internet toda. E tem um ponto final que eu queria falar para você aqui. Todos esses outros conteúdos, áudio e vídeo, eles começam com texto. Como eu disse, para esse vídeo que eu estou gravando aqui para você agora, eu fiz um roteiro. Eu não estou falando a esmo aqui. Para podcast, a mesma coisa. Tirando aqueles podcasts que geralmente são roda de conversa, onde a galera senta para falar sobre um tema, os podcasts precisam de um mínimo de escrita, né, para você pensar ali antes. Você vai sentar e vai escrever sobre o que você vai falar, você vai pensar antes. E mesmo os podcasts de roda de conversa, você precisa ter um roteiro para seguir mínimo ali. Que perguntas você vai fazer, como que você vai abordar. Então, tem que pensar um pouquinho e escrever aquilo, sabe? Sabe aqueles vídeos dos seus criadores favoritos no YouTube? Que a galera senta e fala com uma super naturalidade? Aquilo não é natural, tá? Aquilo foi pensado bem antes, foi escrito, completamente roteirizado, tá? Tirando algumas exceções, é claro. Então o legal do texto é que o conteúdo pode ser reaproveitado. Você pode escrever um artigo no seu blog e pode depois eventualmente transformar ele em vídeo. E depois do vídeo você pode cortar e fazer vídeos mais curtinhos para as redes sociais. Vou te contar um segredo aqui. Esse vídeo, o roteiro dele é um artigo do meu blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver. Eu estou reaproveitando esse conteúdo de uma maneira diferente. Então, para você começar a criar, eu sugiro, comece com um blog, crie um blog em uma das plataformas gratuitas que existem hoje. Não importa qual delas, tem várias. Cada uma tem as suas particularidades, as suas vantagens, desvantagens, mas no final das contas isso não importa muito. Amanhã ou depois, se você não estiver gostando da plataforma que você está usando, você troca, você vai para outra, você cria a sua plataforma, cria o seu domínio. O importante é começar e estabelecer uma frequência. Tenta escrever uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Não precisa ser um artigo super completo, super longo. Tá? Na verdade, posts curtos hoje em dia são muito legais e muito bem recebidos pelas pessoas. No início, muito provavelmente ninguém vai prestar muita atenção, porque a grande verdade é que ninguém se importa com o seu conteúdo. Isso é bom, beleza? Eu não estou falando isso de uma forma ruim. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo. Então comece. E assim que você começar, eu quero que você mande o link do seu blog aqui nos comentários desse vídeo. Beleza? Se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado e eu queria te pedir para se inscrever aqui no meu canal. E é claro, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm vontade de criar conteúdo na área de tecnologia também. Eu vou deixar um vídeo recomendado para você nesse cantinho aqui. Eu te vejo em breve, logo mais, nas redes, ou aqui, ou quem sabe lá no seu blog. Beleza? Tchau, jovem!